Olá, viajantes do desconhecido. Sejam bem-vindos ao canal Uma Noite Sem Fim. Não deixa de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. E não se esqueça de dar aquele like. Agora respire fundo e prepare-se. O desconhecido nos espera. Leia com atenção, por favor. Nosso canal está sendo muito bem aceito, isso é o resultado positivo de bastante trabalho, e aqui vai nossos sinceros agradecimentos a vocês que não só assistiram, mas comentaram, ativaram o sininho para receber as notificações e deram seus likes. Muito obrigado de verdade, estamos muito felizes. Por outro lado, muita gente está assistindo sem ser inscrita, nem ativar o sininho, nem sequer dar o like. Queremos fazer um pedido a você: tome essas ações, isso faz com que o YouTube leve esse conteúdo para mais e mais pessoas. Agora que já conversamos, vamos para a história. Para uma melhor experiência, use fones de ouvido. Início e infância de Dahmer. Jeffrey Lionel Dahmer veio ao mundo na primavera de 1960, precisamente no dia 21 de maio, na cidade industrial de Milwaukee, no estado de Wisconsin. Sua chegada foi recebida com alegria pelos pais, Lionel e Joyce Dahmer, que por fora projetavam a imagem perfeita de uma família americana. Lionel, um químico talentoso, era um homem de ciência, cuja mente sempre se voltava para a exploração do mundo ao seu redor. Joyce, por outro lado, era uma mulher sensível e dedicada que fazia o possível para criar um ambiente doméstico saudável. Entretanto, as aparências enganam, e por trás das cortinas de felicidade doméstica, a vida na família Dahmer estava longe de ser tranquila. Joyce, a matriarca da família, batalhava internamente com seus demônios, oscilando entre episódios de depressão e ansiedade aguda. O clima em casa ficou cada vez mais tenso, com frequentes conflitos entre Joyce e Lionel, adicionando um tom sombrio ao crescimento de Jeff. Durante seus primeiros anos, Dahmer era como qualquer outra criança, curioso, um pouco tímido, mas indiscutivelmente normal. Porém, uma mudança drástica em sua personalidade foi notada após a correção de uma hérnia aos 4 anos. A experiência cirúrgica pareceu afetá-lo profundamente, marcando o início de um comportamento reservado e retraído. Seus interesses também começaram a mudar de forma perturbadora, desenvolvendo uma fascinação por animais mortos. Seja um pássaro morto ou um esquilo atropelado na estrada, Dahmer mostrava uma curiosidade peculiar que ia além do que seria considerado normal para uma criança. O olhar perdido de Dahmer, junto com sua obsessão pela morte e decomposição, foi o primeiro sinal de que algo estava profundamente errado com a criança que uma vez parecia tão inocente. A adolescência e primeiros sinais de problemas. Ao entrar na adolescência, a mente de Jeffrey Dahmer tornou-se um palco para uma luta turbulenta. Enquanto seus colegas enfrentavam as transformações típicas da puberdade, Dahmer estava atolado em um turbilhão de fantasias que beiravam o obscuro e o perturbador. As mudanças hormonais e emocionais da adolescência foram um caldeirão para os pensamentos já conturbados de Dahmer, culminando em uma mistura de desejo e violência. Confrontado com uma crescente atração por homens, Dahmer experimentou um conflito que estava além da compreensão de um adolescente comum. No entanto, o que destacava ainda mais sua luta era a natureza das fantasias que começaram a invadir sua mente. O jovem Dahmer não apenas desejava homens, mas também sonhava com eles em estados de inconsciência ou mesmo de morte, um detalhe sinistro que apontava para a crescente depravação de seus pensamentos. Por volta dos 18 anos, quando a maioria dos adolescentes estava celebrando a formatura e sonhando com o futuro, Dahmer estava enfrentando a desintegração de sua vida familiar. O divórcio de seus pais, que se seguiu a anos de desentendimentos e tensões acumuladas, abalou ainda mais sua já frágil estabilidade emocional. Foi neste contexto tumultuado que Dahmer deu seu primeiro passo para a escuridão. Poucas semanas após sua formatura no ensino médio, ele cometeu seu primeiro assassinato. A vítima foi Steven Hicks, um jovem que pedia carona e teve o azar de cruzar seu caminho. A transição de Dahmer da fantasia para a ação marcou o início de uma jornada que faria dele um dos serial killers mais conhecidos da história. O início dos assassinatos.
Nos anos que se seguiram ao primeiro assassinato de Dahmer, a vida dele se tornou uma montanha-russa de eventos e emoções. Ele buscava estabilidade e uma sensação de propósito, mas estava preso em uma espiral descendente, impulsionada por suas tendências sombrias e comportamento autodestrutivo. Uma tentativa de achar alguma ordem em sua vida veio quando Dahmer se alistou no exército dos Estados Unidos. Embora ele tenha servido como médico no exército de 1979 a 1981, a experiência se mostrou uma distração temporária e insuficiente para suas compulsões macabras. Seu comportamento problemático acabou levando à sua dispensa, e ele voltou à vida civil, ainda lutando contra seus impulsos destrutivos. O segundo assassinato de Dahmer ocorreu 6 anos após sua dispensa do exército, em 1987. A vítima era Steven Tuomi, um jovem que Dahmer encontrou em um bar. Este crime marcou um ponto de mudança em sua vida. Enquanto o assassinato de Hicks tinha sido um ato isolado, o assassinato de Tuomi marcou o início de um período brutal de matanças, aprofundando Dahmer em um abismo de violência e horror. Diferente do assassinato de Hicks, Dahmer não se lembrou inicialmente de matar Tuomi, uma circunstância que o aterrorizou, mas ao mesmo tempo lhe deu uma sensação de excitação excessiva. As fantasias e os impulsos que uma vez foram contidos agora começaram a se manifestar com uma frequência assustadora. A partir de 1987, Dahmer começou a matar com uma frequência cada vez maior, caindo em uma espiral de homicídios que duraria até sua captura em 1991. Este foi um período frenético e perturbador, marcado por uma série de crimes que chocariam o mundo e deixariam uma marca de sangue e muita violência na história do crime. A escalada da brutalidade. Depois do assassinato de Steven Tuomi em 1987, Jeffrey Dahmer entrou em uma fase ainda mais nefasta de sua vida. De volta a Milwaukee, a cidade de sua infância, ele começou a assassinar com uma regularidade que refletia o controle que suas compulsões sombrias exerciam sobre ele. As vítimas de Dahmer eram predominantemente jovens homens, muitos deles membros da comunidade gay local. O modus operandi de Dahmer envolvia a sedução desses homens para seu apartamento, um espaço que ele transformou em uma espécie de armadilha mortal. Prometendo dinheiro, companhia ou sexo, Dahmer conseguia convencer suas vítimas a acompanhá-lo até seu território. Uma vez em seu apartamento, os homens eram drogados, tornando-os indefesos e vulneráveis à brutalidade que se seguiria. A violência dos assassinatos de Dahmer era apenas uma face de sua depravação. O que se destacava era sua obsessão pelo controle e dominação, uma necessidade psicótica de possuir totalmente suas vítimas. Essa necessidade levou Dahmer a cometer atos que desafiavam os limites da imaginação e da decência humana. Não satisfeito apenas em matar, ele mutilava e desmembrava os corpos de suas vítimas, mantendo partes deles como troféus grotescos de suas conquistas mortais. As atrocidades que Dahmer perpetrou em seu apartamento de Milwaukee indicam o nível extremo de sua brutalidade. O serial killer, outrora uma criança aparentemente normal, havia se transformado em uma besta que se deleitava com o sofrimento e a degradação. A escala da depravação de Dahmer deixou uma marca sombria para sempre, provando até onde o ser humano pode ir quando é dominado por seus impulsos mais sombrios. A queda de Dahmer. No dia 22 de julho de 1991, o reinado de terror de Jeffrey Dahmer chegou a um fim. A série de assassinatos brutais, a manipulação calculista e o controle absoluto sobre suas vítimas foram interrompidos por um ato de coragem e sobrevivência. Tracy Edwards, um jovem que estava destinado a se tornar mais uma vítima na contagem crescente de Dahmer, conseguiu escapar das garras do assassino. Depois de ter sido atraído para o apartamento de Dahmer com a promessa de dinheiro, Edwards percebeu que algo estava terrivelmente errado. Em um ato de bravura, ele conseguiu escapar, correndo pelas ruas até encontrar 2 policiais. Desorientado e aterrorizado, Edwards conduziu os policiais de volta ao apartamento de Dahmer. O que eles encontraram dentro daquelas paredes foi uma visão de pesadelo que nenhuma quantidade de treinamento poderia ter preparado. A cena dentro do apartamento de Dahmer era o retrato de um pesadelo. Havia corpos em vários estágios de decomposição, espalhados por todo o apartamento. Cabeças humanas estavam armazenadas em frascos, e fotografias horríveis documentando o processo de desmembramento das vítimas adornavam o local.
O local, que Dahmer havia transformado em um santuário grotesco para suas atrocidades, era uma visão de terror que faria até o mais forte veterano estremecer. O segredo hediondo de Dahmer estava finalmente à mostra, e a magnitude de sua brutalidade era mais terrível do que qualquer um poderia imaginar. A descoberta do ninho de horrores de Dahmer marcou o fim de seu período de terror. Tracy Edwards, em sua luta por sobrevivência, acabou se tornando um herói, pondo fim à série de assassinatos brutais que haviam aterrorizado Milwaukee por tantos anos. O monstro havia sido desmascarado, e a queda de Dahmer foi tão chocante quanto os crimes que ele cometeu. O julgamento e morte. Após a descoberta macabra em seu apartamento e a subsequente prisão, Jeffrey Dahmer enfrentou a justiça pelas atrocidades que cometeu. O caso contra ele era irrefutável, reforçado por sua própria confissão detalhada de 17 assassinatos, o que fez dele um dos assassinos em série mais letais da história americana. O julgamento de Dahmer, realizado em 1992, foi um espetáculo midiático sem precedentes, acompanhado de perto não apenas pelos Estados Unidos, mas pelo mundo inteiro. A presença sombria de Dahmer no banco dos réus, combinada com os relatos perturbadores de seus crimes, fez do julgamento uma visão assustadora da mente de um serial killer. Finalmente, Dahmer foi condenado a 16 prisões perpétuas sem a possibilidade de liberdade condicional. A sentença foi uma tentativa de fazer justiça para as inúmeras vidas que ele destruiu e para trazer algum conforto para as famílias das vítimas que foram deixadas em luto. No entanto, o destino final de Dahmer seria determinado não pelo sistema judicial, mas por seus companheiros de prisão. Em 28 de novembro de 1994, Dahmer foi assassinado por outro prisioneiro, Christopher Scarver, no Centro Correcional de Columbia, em Portage, Wisconsin. O monstro, que havia tirado tantas vidas, teve sua própria vida tirada em um ambiente onde a violência e a brutalidade reinavam. A história de Jeffrey Dahmer, de um menino tranquilo em Milwaukee a um dos assassinos em série mais notórios do mundo, serve como um lembrete contundente do abismo sombrio em que a mente humana pode cair. Seus atos monstruosos, nascidos e criados entre nós, são um aviso assustador da depravação que pode surgir quando os limites da humanidade são ultrapassados.